you Go ahead. this. Wait a minute. You get the final word, Mr. Well, it's hard to get any word in with this clown. Sir? With $1 billion, if you That get rid is of the you know what, absolutely not stop. true. You're going to Not have... true. Gentlemen. O mundo todo de olho na eleição presidencial dos Estados Unidos. É claro que aqui no Brasil não é diferente. Aliás, nosso país foi até citado rapidamente no tumultuado debate entre Donald Trump e Joe Biden na noite de terça-feira. Brazil, the rainforests of Brazil are being torn down, are being ripped down. Biden, candidato democrata, disse que o Brasil sofrerá consequências econômicas significativas se o país não implementar políticas para impedir o desmatamento na Amazônia. Of the world coming up with $20 billion and say, here's $20 billion, stop tearing down the forest. And if you don't, then you're going to have significant economic consequences. Essa declaração gerou reações do presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais. Ele reclamou, disse que foram lamentáveis as declarações de Joe Biden. É claro que Bolsonaro tem em Donald Trump, candidato republicano à reeleição, um dos principais aliados na política internacional. Bolsonaro não esconde esse alinhamento e até admiração pelo norte-americano. É um assunto interno, respeitaremos o resultado das urnas em 2020, mas eu acredito piamente na reeleição de Donald Trump. Mas, pelo menos até o momento, pesquisas eleitorais apontam que há sim chances de que Joe Biden seja o eleito. E aí, se isso acontecer, como o Brasil pode ser afetado? Nesse episódio aqui do podcast 15 Minutos, eu, Márcio Miranda, recebo o Diogo Schelp, ele que é jornalista e colunista da Gazeta do Povo. A gente fala dos reflexos da eleição norte-americana aqui para o país e falamos, inclusive, do risco de o Brasil se tornar a Venezuela de Joe Biden. Ô Diogo, em uma coluna que você escreveu recentemente aqui para a Gazeta do Povo, você falava sobre esse tema e dizia do risco, né, de o Brasil se tornar a Venezuela de Joe Biden. E eu queria começar com esse contexto. Por que o Brasil pode se tornar a Venezuela de um eventual presidente Joe Biden, já que a gente está falando das eleições dos Estados Unidos? Hein, Diogo? Eu fiz ali um paralelo com sinal invertido com a situação que ocorreu quando Hugo Chávez era presidente da Venezuela e houve uma troca de governo nos Estados Unidos, quer dizer, passou de Bill Clinton para George Bush, né? Claro que a eleição do Chávez, né, em 98, não foi assim recebida com fogos de artifício pelos Estados Unidos, mas ele teve uma relação ali razoável com o Clinton, né? Quando passou a ser um presidente republicano, as tensões começaram a aumentar e o Chávez teve grande parcela de responsabilidade na piora dessas relações. Ele adotou sempre um discurso muito ideológico contra o Bush naquele momento, né? Então o paralelo que eu fiz é que agora que o Brasil tem um presidente, que é o presidente Jair Bolsonaro, que tem um alinhamento com o presidente republicano dos Estados Unidos, o que acontece se houver essa troca, se Biden ganhar as eleições e o governo brasileiro continuar adotando uma postura de espizinhar ou de confrontação com o governo democrata. Quer dizer, porque em relações internacionais, para defender os interesses brasileiros, importa uma relação boa com outro país, principalmente um país que é um parceiro comercial importantíssimo como os Estados Unidos, né? Se você limita a sua relação dependendo de quem está no governo, isso é obviamente prejudicial para os nossos interesses. Então foi nessa linha a comparação que eu fiz. Obviamente, do ponto de vista político e ideológico, o Bolsonaro não é a mesma coisa que Chávez, nem a mesma coisa que Maduro, e o Brasil não é uma ditadura. Era só uma questão ali de fazer essa comparação sobre as relações serem independentes ou não de quem está no poder em determinado momento nos Estados Unidos. Pois é, e a gente está conversando aqui nessa quarta-feira, né, Diogo, no dia seguinte do debate, o primeiro debate entre os dois candidatos lá nos Estados Unidos, o Joe Biden e o Donald Trump. E mesmo antes do dia da eleição, né, essa relação, vamos dizer assim, entre o presidente Bolsonaro e o candidato Joe Biden
já está meio azeda. Isso estou falando depois, claro, das declarações do candidato lá no debate, o candidato Biden, ameaçando, né, que o Brasil poderia sofrer consequências econômicas significativas caso não preserve a Amazônia, e ainda oferecendo, de certa maneira, 20 bilhões de reais para que o Brasil preservasse a Amazônia e tal. O presidente Bolsonaro, então, foi às redes sociais dizendo que o Brasil não aceita subornos, diz que o governo está realizando ações sem precedentes para preservar a Amazônia, e finalizou escrevendo que é lamentável, as declarações são lamentáveis e que custa entender uma desastrosa e gratuita declaração como essa. Então, quer dizer, já está meio azeda essa relação, vamos dizer assim, o que pode ser bastante preocupante daqui para frente se a gente pensar que o candidato Biden tem sim chances de ser eleito, pelo menos de acordo com as pesquisas, né, Joe? Sim, é um problema. O governo brasileiro, inclusive o governo Bolsonaro, vive dizendo que não quer interferir na política de outros países e não quer que outros países interfiram na nossa política. Quando o presidente brasileiro se coloca aí respondendo a uma questão que foi respondida ali no debate presidencial, ele já está, né, de certa forma, se posicionando nas eleições americanas. Isso ele já tinha sido feito antes, de maneira mais sutil um pouco, mas agora ficou bem mais clara. Uma das frases, né, do Bolsonaro desta quarta-feira é exatamente assim. Ele diz que depois de décadas de governos hostis, é muito ruim ter tão desastrosa e gratuita declaração, se referindo à afirmação do Biden sobre a Amazônia. Bolsonaro falou no discurso na ONU, esse segundo discurso da abertura da Assembleia Geral da ONU, que há muita desinformação, que é uma campanha de desinformação sobre a Amazônia no exterior. De fato, existem desinformações no exterior sobre a Amazônia, né? E o próprio Biden disse algo nesse debate que não é verdadeiro. Ele disse que a Amazônia absorve uma porcentagem enorme do gás carbônico mundial. Na verdade, a Amazônia ela absorve a boa parte do gás carbônico que a própria Amazônia produz, né? More carbon is absorbed in that rainforest than every bit of carbon that's emitted in the United States. Então, não é verdadeiro. E de fato, a Kamala Harris, que é a candidata a vice do Biden, também já falou algumas coisas fora de lugar sobre a Amazônia. Mas o fato é que o Brasil está com uma péssima imagem no exterior por causa das queimadas na Amazônia e agora também no Pantanal, e não tem feito grandes coisas para resolver esse problema, né? É claro que a gente tem que defender a nossa soberania e não baixar a cabeça para declarações desse tipo e tal, mas esse realmente não era o momento para dar uma resposta que aumente os atritos. Se você me permite, mas só para comentar mais uma coisa, Vamos lá. Não acredito que isso seja um caminho sem volta. Quer dizer, é possível que o Brasil tenha, nesse momento, ou que o governo brasileiro tenha, nesse momento, alguma tensão ali com o Biden, porque se identifica muito com Trump, mas isso não quer dizer que, se Biden se eleger, essas relações estão perdidas, né? É possível reconstruir essas pontes, caso Biden se eleja. Basta que o governo brasileiro passe a adotar uma postura pragmática em relação aos Estados Unidos. Mas, claro que não é desejável que se entre nesse caminho tão cedo, né? Isso que eu ia perguntar era esse ponto que eu ia pegar agora exatamente, Diogo, que uma futura eleição do Joe Biden, uma possível eleição, não significa que de imediato o Brasil iria ver os Estados Unidos como um rival, um adversário, assim, claro, até porque tem essas questões comerciais, por exemplo, que são muito importantes. Mas isso depende muito, e eu queria saber se na sua avaliação é isso mesmo, depende mais do governo brasileiro, né? Sim, porque quem tem mais a perder com uma relação mais fria com os Estados Unidos é o Brasil, né? Sim. Os Estados Unidos não dependem do Brasil tanto para outras coisas. De fato, o Brasil, ainda mais, vamos pensar agora, não é nem o Brasil do ponto de vista comercial, do ponto de vista dos interesses econômicos brasileiros, mas pensando do ponto de vista dos interesses políticos do governo Bolsonaro, também não é interessante se transformar nessa Venezuela de Biden, como eu falei, né? Por quê? Porque, de fato, o Brasil ficaria, quer dizer, o governo brasileiro ficaria ainda mais isolado internacionalmente caso também se indispusesse com o governo, com o futuro ou possível governo Biden.
Agora, isso também vai passar, então, por uma mudança de uma política externa bolsonarista, assim, né, Diogo, que foi baseada em alguns pilares desde o início do governo Bolsonaro, e sendo que talvez o primeiro deles esse alinhamento ao governo do presidente Donald Trump, né? Ou seja, tem que mudar bastante coisa na política externa, até porque o mundo mudou desde que o presidente Bolsonaro foi eleito presidente, né? Veja, uma coisa interessante, tá? O Brasil é considerado uma potência média no cenário internacional, né? Isso significa que o Brasil, para alcançar os seus objetivos, ele precisa fazer alianças, coalizões, né, ou ter uma atuação importante nos organismos multilaterais. O governo brasileiro, do Jair Bolsonaro, já não dá muita importância para as organizações e instituições multilaterais. Em termos de alianças, não está sobrando muita coisa também. Então, esse rompimento, quer dizer, se houvesse um rompimento, né, se há uma indisposição futura com o futuro governo americano, é um aliado a menos para o Brasil. Então, de fato, esse é o caminho. Quer dizer, uma coisa importante, o chanceler Ernesto Araújo, recentemente, numa apresentação que ele fez lá para a Comissão de Relações Exteriores do Senado, né, que ele foi convidado para explicar a visita do secretário de Estado Mike Pompeo, ele disse, que eu achei uma frase bem interessante, ele disse que o alinhamento do Brasil não é com Trump, é com os Estados Unidos. Bom, só rapidamente a questão de... não é fato que a proximidade do Brasil seja com Trump e não com os Estados Unidos. Bom, isso é uma interpretação, direito da senhora, mas é ao contrário. Tudo que nós estamos fazendo com os Estados Unidos, eu tenho certeza que é de interesse permanente para os dois países, e um governo democrata provavelmente manteria esse mesmo enfoque. Né? A aproximação do Brasil é com os Estados Unidos, não com Trump. Então, é de se esperar que essa fala do chanceler, de fato, se reflita na política externa brasileira a partir do ano que vem. De modo que os Estados Unidos, é claro que é um parceiro que a gente não pode absolutamente dispensar pelo fato de que ele pode mudar de governo dali adiante, né? Bom, a gente também está falando de um cenário, claro, que o Joe Biden aparece bem nas pesquisas e com chances de ser eleito. Mas pode haver ainda uma reviravolta? Será que o presidente Donald Trump pode tomar a frente nesse processo? E aproveitando, queria que se desse aí a sua avaliação de como é que foi o debate ontem, na terça-feira, entre os dois candidatos lá nos Estados Unidos, hein? Olha, Márcio, eu achei o debate foi uma confusão, né? Um embate enorme ali entre Trump e o moderador, Trump e o Biden, o próprio Biden tentando fazer algumas declarações mais incisivas, né, chamando Trump de palhaço, por exemplo. Well, it's hard to get any word in with this clown. Excuse me, this Hey, let me just say, No. I'm Mr. President. $3.5 million, Joe. That is simply Why did not he true. deserve $3.5 million from Moscow? Look, here's the deal. Mas eu fiquei com a impressão de que nenhum dos dois ganhou voto ali, viu? Porque Trump foi o que os apoiadores dele esperam que ele seja. Ele foi duro, ele pegou nos pontos fracos do Biden, e ele conseguiu desestruturar Biden. Na minha impressão, ele conseguiu desestruturar Biden. Cada vez que ele interrompia Biden na fala dele, Biden, quando ele tentava retomar a linha de raciocínio dele, ele se atrapalhava todo, balbuciava, tremia parecia a boca, que se perdia, tal. né? Ficou meio confuso em alguns momentos, parecia, quando ele era interrompido. Ele não conseguia, exatamente, ele não conseguia retomar. E esse é o ponto fraco do Biden, né? As pesquisas de opinião nos Estados Unidos mostram que os apoiadores do Biden, o que mais preocupa, a maior preocupação deles em relação ao candidato deles é a idade avançada, né? O Biden tem 77 anos. O Trump tem 74 anos. A diferença de idade não é tão grande, mas essa não é uma preocupação dos apoiadores de Trump. Os apoiadores de Trump se preocupam justamente com o temperamento do Trump, né? Essa coisa que ele demonstrou no debate de ficar interrompendo os outros. Então, quando ele interrompia o Biden se atrapalhava, balbuciava, tremia, gaguejava, o Biden reforçava essa imagem de idade avançada, sabe? Não, sem nenhum preconceito aqui com idade. Eu acho que isso não é o que define. Mas em eleição, em uma campanha eleitoral, a aparência conta muito. Então, eu acho que não foi assim. Não dá para dizer que foi uma vitória do Biden esse debate, não dá para dizer que foi uma vitória para o Trump, porque ele também passou essa imagem muito pouco simpática, né?
na maneira como ele lidava ali. You didn't want me to ban China, which was heavily infected. You didn't want me to ban All right, gentlemen, which was heavily infected. You would have been much later, Joe. Mr. President, much later. Mr. President. You're talking about 2 million people. You're not Mr. President, as the moderator. O que fica ali é a dúvida, para onde vão os indecisos? São 11% de indecisos na campanha americana, e eu acho que esse debate não ajudou eles a definir o voto. Para a gente fechar, Diogo, uma última pergunta, eu queria que você trouxesse a sua avaliação no seguinte sentido. A gente falou muito sobre o Brasil nesse processo eleitoral dos Estados Unidos, o que pode acontecer com imagem internacional, relações internacionais. Eu queria que você dissesse o seguinte: para o presidente Bolsonaro internamente, né, na política doméstica, será que uma eleição, essa eleição nos Estados Unidos pode trazer algum reflexo para ele? Que tipo de reflexo isso poderia ter aqui no país para o presidente Bolsonaro, uma eventual derrota do aliado Donald Trump lá nos Estados Unidos? Teria alguma relação? Será que a gente pode colocar? Olha, eu acho muito difícil que isso vá ter um impacto na política interna tão forte. Isso eu acho que tem uma importância grande para a base de apoiadores do Bolsonaro, que é uma importância simbólica, né? Você ter na presidência dos Estados Unidos um presidente que se alinha, ou com quem o Bolsonaro consegue se alinhar com facilidade, como era o caso de Donald Trump, é importante do ponto de vista simbólico para essa base, porque serve inclusive de espelho para o governo brasileiro, né? Na maneira de lidar com a pandemia do coronavírus, por exemplo, muito do que o governo Bolsonaro adotou e fincou o pé foi um reflexo do que o Donald Trump estava fazendo nos Estados Unidos também. Então, é de se imaginar o que aconteceria com essa falta de espelho, né? Com a ausência desse espelho internacional, como que o Brasil se colocaria em questões que têm alguma relação com o cenário internacional, obviamente, né? A pandemia é um fator desse tipo. Então, talvez caia esse espelho simbólico, mas, assim, do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista de apoio, popularidade de Bolsonaro, não acredito que tenha muito impacto, não. Legal. Diogo Schelp, colunista da Gazeta do Povo. Obrigado por participar aqui do nosso podcast 15 Minutos. Até a próxima. Até a próxima. Ponto final nesse episódio do 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Durante toda a minha conversa com o Diogo Schelp, você ouviu trechos do debate presidencial entre Joe Biden e Donald Trump, que aconteceu na noite de terça-feira. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Scrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!